Não fique procurando bater a cabeça na parede, mas saiba procurar a porta. Veja onde que você está errando, onde que você pode melhorar, porque o melhor esforço sempre será estudar. Meu nome é Rodrigo de Jesus, eu tenho 19 anos e eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde criança, eu tinha um sonho de cursar medicina, só que quando foi passando as coisas, eu comecei a mudar um pouco sobre esse sonho até chegar em ciências econômicas. Eu comecei a estudar para o Enem quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, porque eu sabia que para passar em medicina na federal não ia ser uma coisa muito fácil. Então, nisso, eu comecei a estudar, aprimorar meus métodos de estudo, e quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu conheci o quadro. E vendo o quadro, eu tive contato com outras matérias, eu tive um contato maior com a monitoria de humanas, tive um contato maior com a matemática, e quando eu comecei a ter esse contato, os meus sonhos começaram a mudar um pouco. E por mais que eu tivesse uma paixão bem grande por medicina, também começou a surgir uma paixão maior em ciências econômicas. E quando eu via as aulas, principalmente de história, na parte de economia do Brasil, eu sentia bastante felicidade nisso, era um assunto que me atraía bastante. Mexer com matemática financeira, então, era a minha parte favorita em matemática. E com isso, quando chegou em fevereiro, que saiu o resultado do Enem, eu comecei a refletir e vi que, de fato, o que eu amava mesmo, por mais que eu gostasse muito de medicina, o que eu realmente me encontrava era em ciências econômicas. Era onde eu realmente ia me sentir realizado. Eu sou um aluno de escola pública. Eu estudei durante a minha vida toda em um colégio militar, Colégio Tiradentes, e desde a primeira série até a formatura do ensino médio. Eu estudei nesse mesmo colégio. Não, porque provavelmente, eu não tenho nenhum laudo médico que comprova, mas provavelmente eu tenho TDAH e eu tenho muita, mas muita dificuldade em prestar atenção, e por eu nunca ter sentado na frente por ser um aluno alto e não usar óculos, eu sempre sentava um pouco mais no fundo. E desde quando eu era criança, eu sempre tinha que me virar estudando em casa. Eu tinha o apoio dos professores, só que não era uma coisa que era suficiente para as minhas necessidades. E por mais que eu estivesse na aula, eu ainda tinha que recompensar todo esse tempo que eu tive na aula revisando em casa, porque o meu ritmo era diferente de outros alunos. E quando eu comecei a estudar online, e principalmente pelo quadro que eu tinha a monitoria, eu tinha a tutoria, realmente isso daí foi um divisor de águas para mim, porque eu consegui atender as minhas principais necessidades, que era poder me reorganizar a rotina conforme o meu ritmo de estudos, e também ter a possibilidade de, caso eu não tivesse prestado muita atenção em alguma coisa, eu rever a aula. E isso daí foi uma das principais coisas que me fizeram estudar no quadro e gostar bastante, e ter o quadro como um diferencial nos meus estudos. Eu sempre tive, desde criança, contato com a fala que a UFMG é a melhor faculdade do Brasil. E nisso era uma coisa que, desde quando eu já estava no meu ensino fundamental 2, no 7º, 8º ano, já tinha contato com algumas questões do Enem, já tinha contato sobre como que era a faculdade de Minas Gerais, que eu tive professores que estudavam lá e falavam que era uma boa faculdade, que era um diferencial no currículo, que
era um divisor de água em muitas portas de emprego e que fazia ter um destaque bem maior no mercado de trabalho. E nisso, eu comecei a ter essa necessidade de querer participar de uma faculdade federal. E um dos principais fatores também é que, como eu disse, eu tinha o sonho de cursar medicina. Só que eu não tinha condições financeiras de poder pagar uma faculdade de medicina particular. Por mais que a minha renda ela não se encaixe em cotista de renda inferior a 1,5 salários mínimos, também não era uma coisa muito extravagante em que eu ia poder cursar medicina, em que as mensalidades eram de 5 a 6 mil reais. E por causa disso, eu comecei a criar um pouco mais de responsabilidade desde cedo, quando eu estava com 15 anos, e comecei a estudar para o Enem para conseguir realizar esse sonho, em poder estudar na melhor faculdade que tinha disponível e também poder cursar de graça, sem precisar comprometer financeiramente a minha família. Eu me sentia que eu não podia ser a média, eu não podia ser um aluno que estava satisfeito com o pouco, e isso gerava alguns conflitos, que ao mesmo tempo em que eu via uma necessidade muito grande de eu estudar, de precisar fazer mais além do que as pessoas normalmente fazem, eu sabia que essa cobrança excessiva não era nem um pouco boa para a minha saúde mental, muito menos para a minha preparação, porque não adiantava muito eu estudar muito sem ter qualidade nesses estudos. Era como se eu estivesse fazendo um trabalho em vão. Então, uma das principais coisas que me ajudou no terceiro ano foi desenvolver métodos de estudo, em que eu conseguia estudar e não ser uma pessoa medíocre que se contentava com o pouco, e eu conseguia me alavancar nos estudos, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma cobrança muito grande sobre mim. Eu conseguia tentar manter um equilíbrio, por mais que é um pouco impossível você conseguir conciliar a cobrança com a saúde mental. Com os métodos de estudo que eu aprendi principalmente no quadro, foi uma coisa que eu consegui levar mais adiante. Eu conheci o quadro com um anúncio no Facebook, aí eu comecei a ver as lives que eram sobre como que era o método quadro, aí eu vi que era uma coisa boa. Aí eu conversei com minha mãe e minha mãe deixou eu assinar, e era na Black Week. E o Bruno Werneck, ele disse que ia liberar uma condição super especial para os primeiros que se inscrevessem. E eu não podia perder, né? Já que era a tutoria, que era a condição especial, eu faltei de aula para poder assinar o quadro. E nisso eu consegui ser um dos primeiros alunos a assinar o quadro, e realmente foi uma coisa que eu não me arrependo e que valeu muito o investimento que eu fiz. O meu maior problema sempre foi em organizar a rotina. E com isso, principalmente com a tutoria, que eu fui aluno da tutoria, ter alguém que me guiasse, me mostrasse, não estabelecendo um quadro de horário, mas me guiasse para que, ao mesmo tempo em que eu estivesse sendo guiado para fazer os estudos, eu era autônomo, eu tinha capacidade de escolher o que eu queria estudar mais, o que eu precisava estudar nessa semana, quais eram as minhas dificuldades, e baseados na minha pessoa, na minha personalidade, eu consegui ter uma organização bem melhor do que eu tinha antes, em não deixar matérias para trás, em matérias que eu não gostava, mas também não ficar tendo um estudo em uma área que eu já estava um pouco mais avançado
e não precisava dedicar tanto tempo nessa área, podendo equilibrar mais os meus estudos e focar de fato onde que eu tinha dificuldades, onde que eu estava tendo necessidades. Então, ter uma rotina organizada e eficiente foi uma das principais coisas que me ajudou. Eu gosto de dizer que o tutor, ele não é um chefe, mas ele é um líder. Ele não é uma pessoa que vai te castigar, uma pessoa que vai te punir, mas é uma pessoa que vai te mostrar a direção de onde que você tem que seguir. Por mais que você erre no caminho, e isso daí vai acontecer, principalmente porque a maioria das pessoas que estão estudando são jovens, ainda não tem muita maturidade, o tutor vai ser aquela pessoa em que, por mais que você erre, ele vai te mostrar outras alternativas de como você lidar com esse erro. Se você errou em esquecer de fazer o simulado, o tutor vai te falar: esse daí não vai ser o fim. Você ainda pode fazer o simulado em outra época. Você não vai deixar de ser aprovado porque deixou de fazer uma lista de exercícios. O tutor, ele mostrava como que era o caminho. E quando você estava desesperado, achando que as coisas não iam ter muito mais jeito, o tutor, ele te mostrava como que era a realidade. Ele te mostrava com outros olhos sobre como que pode ser o estudo do vestibular e que um erro não vai te definir. E sim que, ao mesmo tempo em que você erra, você ainda tem a possibilidade de consertar esse erro. Que o Enem, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. E por mais que você caia, você ainda tem chances de levantar, você ainda tem chances de fazer dar certo. E ter a confiança de que você tinha uma pessoa experiente te guiando era uma coisa que acalmava. A minha principal queda era em relação a fazer algumas listas de exercícios, principalmente em matérias que eu não gostava. E filosofia era uma dessas. E quando eu tinha o contato com isso, eu via que, por mais que eu negligenciava essa matéria, não significava que tá tudo perdido. Eu ainda podia correr atrás desse prejuízo, eu ainda podia conciliar, eu ainda podia ver dessas matérias que eu deixei de estudar, qual delas eu posso focar mais porque é o que mais cai no Enem. Qual dessas coisas que eu deixei de fazer eu posso dedicar um pouco mais no final de semana. Outra coisa também era em relação às listas de estudo, em saber que você tem a possibilidade de refazer elas, em que se eu errei, eu fui mal numa lista, não significa que é o fim do mundo, não significa que porque eu acertei 4 questões de 10 numa lista de física, não significa que eu sou burro, que eu nunca vou aprender física e que a maior parte das respostas das dificuldades está em que você deixou alguma coisa para trás no caminho. Que a matemática, principalmente, algumas matérias de humanas também se encaixam nisso, é como construir um prédio. Se você não está fazendo muito bem a base, quando você vai construindo os outros andares, começam a desandar. Então, com a tutoria, em que tinha uma pessoa observando como que eram os meus estudos, meu desempenho na plataforma, ter alguma pessoa que me dissesse: ei, volta lá na base, volta lá e vê se você não esqueceu de colocar algum tijolo, se você não esqueceu de olhar bem como que estava o primeiro andar, porque muitas vezes a sua dificuldade não está porque você não sabe essa matéria, porque você é incapaz de aprender essa matéria, mas porque você deixou alguma coisa para trás. E ter a possibilidade de voltar fazia com que eu me reerguesse. No primeiro ano que eu comecei a estudar, que foi no final do primeiro ano do ensino médio e no segundo ano do ensino médio, eu era esse estudante que negligenciava tudo em relação à vida pessoal, deixava de sair, deixava de conversar com os meus amigos, deixava até mesmo de querer sair com a família, achando que essas poucas horas de estudo iam
ajudar em alguma coisa, como se os estudos fossem muito mais importantes do que a saúde mental. Mas quando eu comecei a conhecer o quadro, ver as lives que fazia sobre métodos de estudo, eu vi que tanto a saúde mental, tanto a rotina pessoal que você tem, a sua vida social, é tão importante quanto os estudos. E que ele não pode excluir o outro. Os dois se complementam. E saber que tanto a vida pessoal quanto a vida de estudos se complementam e que uma vai ajudando a outra, isso me permitiu evoluir. Saber que eu tinha que ter alguns momentos de descanso, eu tinha que ter alguns momentos de lazer, eu tinha que ter alguém para desabafar, eram coisas que me ajudavam nos estudos. Ter momentos de desestressar faziam com que os momentos em que era para eu estudar, eu não misturasse as coisas, em que eu não ficasse pensando em problemas, eu soubesse separar. Agora é o momento de estudar e agora é o momento de lazer. E saber dessas coisas permitia com que eu tivesse um guiamento melhor e lidasse bem com os estudos e a vida pessoal. O que eu fazia era principalmente conversar com os meus amigos que também eram vestibulandos e não o que era só Enem resolvendo questões, mas contando o cotidiano, tipo, como que foi no cursinho, o que aconteceu na aula, qual que foi os vídeos que você viu, eram coisas em que eram ao mesmo tempo relacionadas ao Enem, eram coisas que me desestressavam, porque eu estava com pessoas que eu gostava. E também ter assuntos em que não tinha nada de Enem, em que eu e os meus amigos ficávamos falando de coisas aleatórias, coisas que aconteceu na vida, contando casos sobre coisas que realmente não tinham nada a ver com o Enem, para que pudesse sair um pouco dessa bolha, para que pudesse desestressar e ver que a vida não era só o Enem, e que ela tinha muito bem mais coisas. A vida não é só duas cores, ela tem milhões e milhões de cores. E também sair com a família, poder descansar, estar com pessoas que eu amo, eram coisas que ajudavam muito nessa área de lazer. No caso, eu fiz 10.196 exercícios. E realmente eu tô surpreso, principalmente porque no ano em que eu fui aprovado foi um ano que eu estudei menos, porque eu priorizei a minha saúde mental e eu tentei ao máximo em que eu estudava menos, eu estudava com eficiência. Eu tentava ao máximo aproveitar esse tempo que eu estava estudando e ver que com esse tempo eu consegui fazer mais do que 10.000 exercícios, realmente é uma coisa que me deixou bem surpreendido. Primeiro, elas estão um pouco com pressa, porque é um pouco mais caro do que os cursinhos online que tem por fora. Só que quando eu comecei a explicar quais que eram os benefícios, que eu ia poder ter correção de redação ilimitada, que ia ter monitoria, eu também ia ter a possibilidade de, caso eu não passasse, eu ia poder estudar mais um ano de graça, e que também ia ter a tutoria, que era um diferencial gigantesco. Ela viu que, por mais que o valor era um pouco acima do que tinham os outros cursinhos, era um valor que se justificava, era uma coisa que compensava. Aí ela deixou. Bem, um dos principais motivos que me fez assinar o quadro, para ter a confiança de pagar o valor no quadro, foi o depoimento dos aprovados, porque eu vi que não era um cursinho que só falava, que realmente mostrava que, por mais que tinha o preço, também mostrava os seus resultados. Não era só alguém que falava que tinha correção ilimitada. Era um cursinho que, ao mesmo tempo que falava que tinha uma boa correção, mostrava os resultados, mostrava que tinham dezenas de alunos fazendo mais do que 900 pontos. Era um cursinho que
ao mesmo tempo que falava que aprovava em medicina, mostrava os seus resultados, dizendo que de fato aprovava em medicina. Então, esse foi um diferencial. Eu acho que eu não tive muitas dificuldades, porque foi mais alívio, porque eu estava acostumado com um método que era mais massivo, em que eu estava mais às cegas, em que eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, e ter um cursinho em que as redações eram corrigidas bem mais rápido, eu tinha um feedback de modo quase que instantâneo, que era praticamente no mesmo dia, a maioria das correções. Eu tinha as listas de exercícios em que eu tinha a possibilidade de tirar as minhas dúvidas, que também eram respondidas praticamente no mesmo dia. Então, eu não tive muitas dificuldades pelo fato de praticamente só ter benefícios e não ser um método difícil de aplicar. Era uma coisa que você até duvidava, principalmente em relação às correções de redação, em que será que realmente é corrigido em um dia, como eles dizem, e você via que de fato era. Então, eu acho que em relação a aplicar o método do quadro, eu não tive muita dificuldade por ser um método mais intuitivo. Era realmente, você segue o método e você começa a ver os resultados em que tinha em seguir esse método. Bem, eu acho que um dos principais resultados foi o ânimo para estudar, porque por ser uma coisa em que eu tinha um feedback mais rápido, eu sabia que ao mesmo tempo em que eu trabalhava, em pouco tempo, eu ia ter o resultado desse trabalho colhido em métricas, em relação a como que foi a nota, em relação às minhas dúvidas respondidas, em minha nota na redação, nos simulados que tinham. Então, eu acho que por ter uma coisa mais dinâmica, incentivava mais os estudos, em que você sempre estava em contato com aquilo que você recebia, com aquilo que você fazia e aquilo que você recebia. Então, você poder acompanhar que no começo você ia ruim em física e você podia, e quando passava o tempo, você aplicava o método, você estudava as aulas, você via que o seu avanço nessa área estava aumentando, era uma coisa que trazia incentivo e ânimo para continuar estudando. Eu acho que uma grande transformação que o método Quadro fez foi realmente na possibilidade de receber o feedback instantâneo, em que eu comecei a ter uma dimensão maior sobre a necessidade de que, ao mesmo tempo que eu fazia uma coisa, eu não podia ficar muito tempo sem saber se aquilo que eu estava fazendo era bom. Então, ver que ao mesmo tempo que eu errava, eu tinha uma resposta rápida sobre esse erro que eu podia consertar, é uma coisa que realmente você leva para a vida. Você vê que os erros, eles devem ser detectados o mais rápido possível, para que quanto mais rápido você conseguir consertar, mais rápido você vai conseguir progredir. Então eu acho que essa lição que o método Quadro faz em mostrar que os erros devem ser corrigidos o mais rápido possível para que você consiga avançar sem eles, é uma das grandes transformações que esse método trouxe. Sim, eu acho que o medo é uma coisa que está em todo mundo. Não tem como você fazer o Enem, principalmente por ser uma prova em que você não tem muita direção sobre como que vai ser o resultado. Por mais que você faça uma prova antiga e acerte 125 questões, você não sabe se essas 125 questões vão ser ou não valorizadas no TRI. Porque por mais que falasse aquilo, em que são as questões médias, fáceis e difíceis, em matérias como, principalmente do primeiro dia, que era humanas e linguagens, era uma coisa extremamente difícil você saber separar se você acertou questões fáceis, médias ou difíceis.
Então, eu acho que o medo da incerteza do que o que pode vir na prova do Enem e como que vai ser o resultado daquilo que você acertou no Enem é uma coisa que traz insegurança. É um pouco de medo, mas um pouco de... É como se fosse meio a meio. Ao mesmo tempo em que você sabe que você tem a possibilidade de ter ido bem, você ainda fica com aquela pulga atrás da orelha em eu posso ter ido mal. Então, eu acho que é uma coisa que varia muito, mas eu acho que não tem nenhum estudante que fique isento do medo ou da insegurança de fazer a prova do Enem, por ser uma coisa que é um pouco incerta. Eu demorei um pouco a ver o resultado do Enem. Acho que. Tanto é que eu mandei no Instagram, eu acho, falando que eu demorei um pouco para ver o resultado, por isso que eu falei só por agora. Porque eu realmente ficava com aquele medo, tipo, nossa, as minhas notas na redação no quadro eram 880, 920, 960, tinha vezes que chegavam ao 1000 e eu ficava, nossa, realmente meu resultado que eu tinha era muito bom, então eu acho que eu fui bem, mas ao mesmo tempo ficava como se fosse uma vozinha na cabeça. E se você tiver tirado 760 na redação? Aí eu ficava com um pouco com essa insegurança. Então eu esperei sair o resultado do Enem, saiu no dia 9, e eu só olhei o resultado quando já estava perto da abertura do SISU, um dia antes da abertura do SISU, para eu não sofrer tanto com a ansiedade. Aí então eu fiquei com esse sentimento. Foi um sentimento bom ao ver que o meu resultado foi satisfatório, mas ao mesmo tempo também por causa do SISU eu ficava, e se a nota de corte aumentar uns 25 pontos? Aí era uma coisa que eu ficava em dúvida. Eu me senti muito bem. Foi na sexta, eu até esqueci que dia. Foi terça-feira que saiu o resultado e eu tinha ido na escola pegar o meu histórico escolar, porque eu já sabia que eu ia ser aprovado, porque na última classificação parcial eu estava em segundo lugar de 8 vagas. Então eu sabia que as chances de eu não ser aprovado eram muito pequenas. Então eu já fui na escola pegar o meu histórico e certificado de conclusão do ensino médio e comentei com os meus professores. E eu descobri que eu fui aprovado por meio dos meus amigos, porque quando eu estava voltando da escola, eu lerdei um pouco e peguei o ônibus errado. E eu acabei me perdendo no meio do centro da cidade. E quando eu fui olhar no WhatsApp, a minha amiga ela tinha falado: parabéns pro novo calourinho da UFMG. Aí eu disse, ué, o resultado já saiu? Aí ela me disse, olha lá no SISU. Aí quando eu entrei, eu vi que tava lá, Rodrigo de Jesus, aprovado em terceiro lugar em Ciências Econômicas, UFMG. Eu mandei um WhatsApp para minha mãe, dizendo que eu passei em terceiro lugar. E quando eu cheguei em casa, ela me abraçou e disse que ficou bem feliz com minha decisão, porque por mais que eu estava em dúvida entre medicina e economia, eu segui o que estava mais no meu coração. Então ela ficou bem feliz por saber que eu estava fazendo algo que eu realmente amava de coração. O que eu gostaria de dizer é que o Enem não define sua vida. A sua vida ou a sua inteligência ela não está definida por meio de uma prova e que é para você ficar tranquilo, que as coisas vão acontecer no tempo certo e que não fique preocupando em o que o concorrente está fazendo, se o concorrente está estudando mais, mas tenta seguir o seu ritmo, superando os seus limites, mas não fazendo com que a sua vida social, em que a sua saúde mental sejam prejudicadas e que, no fim, você não consiga chegar a lugar nenhum, porque não adianta você conseguir estudar muitas e muitas horas se aquilo que você está fazendo você não está aprendendo de fato. Então segue no seu ritmo e confia, faça o esforço com inteligência. E o estudo, ele não envolve apenas você estudar
o Enem, mas sim você estudar como que você pode fazer o Enem, como você pode aprimorar os seus estudos em história, como que funciona a prova do Enem. Então, saber que os estudos do Enem não é simplesmente abrir um livro, mas também envolve em você se entender, em você saber quais que são as suas dificuldades, saber como que funciona a prova do Enem, saber quais que são os seus medos e inseguranças, é o que mais vai te dar resultado. Porque o estudo do Enem, a vida em si é uma coisa muito pessoal. Não tem como estabelecer uma coisa que vai ser única para todo mundo. Você tem que se encontrar e saber aquilo que vai de fato dar certo para você. É isso que eu tenho a falar com quem vai fazer. Fica calmo, se encontra e estuda sobre quem você é e sobre como que você pode melhorar. O melhor esforço sempre vai ser, ao invés de bater na parede, procurar onde que está a porta.